Oi, pessoal. Então, estou gravando esse vídeo, para a gente começar a relembrar um pouco sobre o conceito de funções, né? A aula que eu enviei na semana passada, então, tinha algumas perguntas básicas sobre funções, que é o objeto que a gente estuda na disciplina de cálculo diferencial. Então, para a gente entender o que é uma função, eu vou supor aqui que vocês se lembrem do conceito de conjunto. O que é um conjunto, né? Vocês já fizeram aquela matéria de álgebra, né? Então vocês lembram o que é um conjunto. Conjunto pode ser um conjunto de objetos, né? Um conjunto de números, um conjunto, enfim, de pessoas, né? Um conjunto de pessoas matriculadas na disciplina de cálculo diferencial. Né? Um conjunto finito, conjunto infinito, né? Estou supondo que vocês se lembram desses conceitos. E eu preciso que vocês se lembrem também do que é um par ordenado, né? Então vamos supor aqui que a gente tenha dois conjuntos, vamos supor aqui, né? Vou ter aqui ó, um conjunto, sei lá, conjunto que eu vou chamar de X, que ele é formado pelos números 1, 2 e 3. Conjunto finito de números inteiros. Tem 3 números, tá bom? E um outro conjunto aqui que eu vou chamar de Y, que tem, sei lá, os objetos, letras A, B e C. Tá? Então eu tenho dois conjuntos. O que seria um par ordenado? Seria um elemento formado, né, por um par, né, nesse caso aqui, formado por dois elementos, um elemento do conjunto X e um elemento do conjunto Y. Então, por exemplo, poderia fazer aqui um par ordenado, um elemento do conjunto X vai ser o 1 e um elemento do conjunto Y vai ser o B. Então, essa figura aqui, 1B, é um par ordenado formado por um elemento do conjunto X e um elemento do conjunto Y. Na primeira entrada aqui, eu tenho um elemento do conjunto X e na segunda entrada aqui eu tenho um elemento do conjunto Y. Certinho? Beleza? Então lembramos o que é um conjunto e o que é um par ordenado. Beleza. E o que é uma função? Uma função vai ser uma relação entre esses dois conjuntos. Aqui nessa figurinha aqui tem um outro exemplo, né? Um exemplo de um conjunto, onde o meu conjunto X é um conjunto de figuras geométricas. E o meu conjunto Y é um conjunto de cores. E aí eu estou relacionando, então, cada elemento do meu conjunto X num elemento do meu conjunto Y. E aí, peguem o caderno de vocês aí, vocês podem anotar, então, a definição de função. Então, uma função f, tá? Então, f aqui, no caso, é o nome da minha função f. Eu podia chamar de G, podia chamar de H, podia chamar de coração, né? O nome que a gente dá para uma função em geral é f. Então, uma função f de um conjunto x, em geral também o nome de conjunto é em geral uma letra, e nos livros, em geral, vocês vão ver uma letra maiúscula, né, para representar conjunto. Então, uma função f de um conjunto x em um conjunto y é definida por um conjunto de pares ordenados x e y, tais que x pertence a xão e y pertence a yzão. Então percebam que esse x aqui é um x pequenininho que representa um elemento, né, aqui desse meu conjunto x. Então esse xzinho aqui está representando um elemento. E esse yzinho está representando um elemento aqui desse meu conjunto y. Beleza? Ah, professora, tá. Qualquer relação que eu tiver entre um conjunto e outro pode ser função? Não. Então, para ser função, a gente precisa ter algumas condições. Que condições são essas? Então, uma função é um conjunto de pares ordenados, né? Então, aqui para exemplificar, eu coloquei aqui os nomes desses elementos, tá? Mudei de nome para ficar mais fácil aqui para eu escrever para vocês. Então, por exemplo, qual que é o meu primeiro par ordenado aqui? É esse triângulo ligado nessa cor vermelha. Então, esse triângulo eu chamei de A, e essa cor vermelha eu chamei de 1. Esse retângulozinho eu chamei de B, e a cor amarela eu chamei de 5.
esse C eu chamei, né, a cor verde é 3, e esse último elemento eu chamei de D, e ele está associado à cor vermelha, que é 1. Então, a minha função, que está representada aqui nessa figurinha, ela é dada por esses 4 pares ordenados, certo? Beleza. Como é que eu sei se essa relação é uma função ou não? Ela tem que obedecer às seguintes condições. Primeiro, todo elemento do primeiro conjunto, né, do conjunto X, todo elemento de X, que eu vou botar maiúsculo, né, que é o conjunto, todo elemento de X precisa estar em um par ordenado, né, do meu conjunto de pares ordenados. Então, por exemplo, os meus elementos são A, B, C e D, né? Então, aqui eu tenho um par ordenado com A, um par ordenado com B, um par ordenado com C e um par ordenado com D. Todos os meus elementos do meu conjunto X precisam estar em um par ordenado. E qual que é a segunda condição? Cada par ordenado, cada elemento de X deve estar em apenas um par ordenado do meu conjunto de pares ordenados. Então, por exemplo, eu não posso associar esse meu elemento aqui, do meu conjunto X, em dois elementos aqui do meu conjunto Y. Ou seja, eu não posso, por exemplo, dizer que essa figura aqui tem duas cores. Eu tenho que dizer que ela só tem uma cor só, tá? Então, se eu tenho dois conjuntos, uma relação entre esses dois conjuntos, tal que cada elemento do meu primeiro conjunto está associado a um único elemento desse outro conjunto, e todos os elementos desse conjunto estão associados a um elemento desse conjunto, então eu tenho uma função, certo? Beleza? Uma outra forma de eu representar essa função, né, essa relação, que aqui eu estou colocando setinhas, né? Então, eu coloquei um conjunto aqui dentro de uma bolinha, outro conjunto dentro de uma bolinha, e coloquei um monte de setinha. Um outro jeito que a gente vai ver muito é a gente representar em um plano cartesiano, né? O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano, então, vai ser uma figura aqui composta por dois eixos, né? Um eixo horizontal e um eixo vertical, onde, em geral, a gente coloca aqui no eixo horizontal, deixa eu botar aqui de outra cor, no eixo horizontal aqui, então, eu tenho o meu conjunto de origem, né, meu conjunto X. Depois a gente vai ver que o nome disso é domínio. E aqui, no eixo vertical, em geral, a gente coloca o contradomínio, que é o eixo Y, né? Então, aqui nesse meu exemplo, nessa minha figurinha, o meu domínio, esse meu conjunto X, ele tem 4 elementos, os elementos A, B, C e D. E aí eu coloquei eles aqui dispostos nesse eixo aqui, ó, o elemento A, o elemento B, o elemento C e o elemento D. E aqui no meu contradomínio eu tenho 5 elementos, cor vermelho, azul, verde, lilás e amarelo, que eu chamei de 1, 2, 3, 4, 5. Que eu vou botar aqui nesse eixo Y. E aí eu posso representar os meus pares ordenados em cima desse plano cartesiano. Então, por exemplo, qual que é o meu primeiro par ordenado? É o par ordenado A1, né? Par ordenado, peraí só um pouquinho, formado aqui pelo primeiro elemento A e o primeiro elemento 1. Então, eu venho aqui, olha, marco aqui elemento A e o elemento 1. Então, aqui nessa bolinha daqui, eu tenho meu par ordenado A1. Vou até escrever aqui, ó, A1. Qual que é o meu segundo par ordenado? É o B, que está ligado no elemento 5. Então, eu venho aqui, olha, no meu gráfico aqui, ó, vejo o B,
e ligo aqui no elemento 5. Então, esse aqui é o meu elemento B5, né? Meu par ordenado B5. Beleza? Vou aqui preenchendo aqui, então, ó. O C está ligado no 3 e o D está ligado no 1. Então, dessa forma aqui, né, essas duas formas, né, tanto esse jeito aqui com essas bolinhas e, né, de conjuntos e setas, é uma forma de representar essa função, essa relação, quanto aqui também essa forma aqui num plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é mais útil quando, ao invés de objeto, os nossos conjuntos são conjuntos de números, não é isso? Então, muitas vezes a gente vai ter funções, né? A gente vai se interessar nas disciplinas de cálculo por funções onde o meu domínio não é formado por figurinhas geométricas e nem por cores. A gente está interessado aqui em funções onde o meu domínio é formado por números reais e o meu contradomínio também. Então, por exemplo, essa função daqui é uma função. Aqui cada eixo aqui representa um conjunto, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho o meu conjunto X, né? Que é um conjunto formado por números reais, tá vendo? São todos os números aqui, né? Aqui ele só colocou aqui meio, 1,5, 2, 2,5, mas cada pontinho nessa reta significa um número, né? Por exemplo, aqui é 0, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, né? Assim por diante. Cada ponto nessa reta representa um número real. E a mesma coisa aqui no eixo Y. E aí, eu estou associando para cada ponto aqui do meu eixo Y, do meu eixo X, desculpa, eu associo um ponto aqui no eixo Y. E aí, para cada pontinho desse daqui, representa um par ordenado. Nesse caso aqui, como a reta real, né, é formada por infinitos números, representa um conjunto, né, infinito e contínuo, né? O meu conjunto de pares ordenados, ao invés de ser esse monte de bolinha daqui, vai ser formado por uma linha, né? Desse jeito aqui, assim. Então tá, eu perguntei que tipo de função é essa para saber o que vocês lembram lá do ensino médio. Eu vi que vocês responderam corretamente, que esse aqui é um tipo de função quadrática. O que é uma função quadrática? É uma função do tipo f de x, né, é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa função daqui é uma função do tipo exponencial. E o que significa ser uma função do tipo exponencial? Significa que é uma função desse tipo assim, olha. É igual a elevado a x, né? Então, por exemplo, se eu tiver uma função assim, f de x igual a, sei lá, 2 elevado a x. Isso quer dizer que f de 0 é igual a 2 elevado a 0, f de 1 é igual a 2 elevado a 1, f de 2 é igual a 2 elevado a 2, e assim por diante, né? Então, por exemplo, quanto é que é 2 elevado a 0? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, né? Então, por isso que aqui nesse gráfico eu estou aqui, ó, onde o x é 0, a minha função é igual a 1. Onde que 2 elevado, f de 1 é igual a 2 elevado a 1. Então, onde o x é 1, a minha função é igual a 2. F de 2 é igual a 2 elevado a 2.
onde o x é 2, essa minha função vai ser igual a 4. Então, a gente percebe só de olhar o gráfico que essa função é uma função exponencial, porque ela cresce, né, dessa maneira. Bom, a gente vai ver com calma cada um desses tipos de funções, tá? Eu só queria ver se vocês lembravam desse questionário, só de olhar o gráfico, que tipo de função que é. Então não se preocupa se vocês estão se sentindo meio perdidos, era só para eu dar uma checada geral no que vocês se lembram, assim. Eu vi que algumas pessoas responderam que não lembra, e vi que algumas pessoas responderam corretamente, né? Então, a função quadrática, ela tem essa cara, assim, uma parábola, né? A gente chama essa figura, né, de parábola, essa curvinha assim, pode ser uma função com a concavidade para baixo, pode ser assim com a concavidade para cima também. Sempre que você vê uma função com essa cara, a gente já sabe que é uma função quadrática. Assim, a gente já sabe que é uma função exponencial. Aqui eu perguntei para vocês se essa função era injetiva, sobrejetiva, objetiva. Então, vamos lembrar aqui o que é cada um destes conceitos. Então, só para vocês lembrarem, né? Uma função injetiva, então, é uma função onde cada elemento do contradomínio, ou seja, aqui do conjunto Y, é associado a apenas um elemento do domínio. Então, aqui, por exemplo, esse elemento aqui, D, está associado só a esse primeiro elemento aqui, X. Esse elemento aqui, A, está associado só a esse elemento aqui, 3. É diferente, por exemplo, daquela função que a gente estava usando como exemplo, né? Aqui, essa daqui, né? Por exemplo, a cor vermelha, nesse caso, está associada a dois elementos do domínio, né? Então, uma função injetiva é uma função que é desse tipo daqui. Cada elemento do contradomínio é associado a apenas um elemento do domínio. Já uma função sobrejetiva é uma função onde todos os elementos do contradomínio são associados a um elemento do domínio. Por exemplo, essa função daqui, que a gente está colocando nessa figurinha, ela não é uma função sobrejetiva. Por quê? Porque tem esse elemento C aqui, por exemplo, que não está associado a nenhum elemento do domínio, né? Então, essa função é uma função injetiva. Ela não é uma função sobrejetiva. Ela é só uma função injetiva, certo? E o que seria uma função bijetiva? É uma função que ela é tanto injetiva quanto sobrejetiva. Então, uma função bijetiva é uma função que é tanto injetiva quanto sobrejetiva. Então, qual que era o próximo aqui? A próxima figurinha era uma função assim, né? Então, olha só, essa daqui, vamos analisar. Essa daqui é uma função certinha, né? Todos os elementos do domínio estão associados a um elemento do contradomínio, ok? E cada elemento do domínio está associado a apenas um elemento do contradomínio, né? Eu não tenho, por exemplo, uma coisa assim... por exemplo, 3 não está associado ao C e ao B, né? Então, isso aqui não tem problema, tá? Isso aqui não tem problema. Ok, então é uma função, certo? Mas ela é uma função o quê? Uma função injetiva, sobrejetiva, objetiva? Bom, ela não é injetiva, porque tanto o C, esse item C aqui, está conectado a dois elementos do domínio, né? Então ela não é injetiva. Mas todos os meus elementos do meu conjunto Y estão associados a um elemento do meu domínio. Então ela é sobrejetiva. Quem respondeu sobrejetiva acertou. Ela é sobrejetiva. Bom, como ela é só sobrejetiva e não é injetiva, então ela também não é bijetiva. Ok? E a última lá era o seguinte: determine a raiz da seguinte função. Só um pouquinho. Então tá certo. Então, lá na listinha, lá, que eu copiei sem a função, a minha pergunta era: determine a raiz da função f de x é igual a 5x mais 5. Então, o que é raiz? Raiz de uma função. A raiz de uma função é a gente descobrir para qual x essa conta daqui vai ser igual a zero. Tá? Então, vamos ver. Para qual x essa função aí vai dar igual a zero. Então, eu quero saber quando é que 5x mais 5 vai ser igual a zero. E aí a gente usa aquelas propriedades que vocês já viram já, né, em outros cursos de matemática. Então, 5x
quero descobrir quem que é o x, né? Então, eu pego esse 5 daqui, passo para o outro lado diminuindo. Então, 5x é igual a 0 menos 5, né? Ou seja, 5x é igual a menos 5. Ou seja, x é igual a menos 5. Vou pegar esse 5 daqui e vou passar para o outro lado dividindo. Vai ficar x é igual a menos 5 dividido por 5. Ora, menos 5 dividido por 5 é igual a menos 1. Vamos conferir? Então, eu vou substituir aqui o meu x por menos 1. Então, f de menos 1 é igual a 5 vezes menos 1 mais 5. Estou só checando aqui, tá? A minha raiz é esse valor aqui, igual a menos 1. Então, f de menos 1 é igual a 5 vezes menos 1 mais 5. Então, f, eu quero ver se isso dá zero mesmo. É igual a 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 mais 5, igual a zero. Então, tá certo. Chequei, conferi. Então, é isso. Então, a raiz dessa função é igual a menos 1. Essa aqui que é a resposta aqui que vocês deviam ter marcado lá no formuláriozinho. Beleza, pessoal? Então, esse videozinho foi só para comentar esse formulário passado. Quem não conseguiu responder, espero que com esse videozinho tenha relembrado. Essas funções quadráticas, exponenciais, função injetiva, a gente vai ver nas próximas aulas, mas a gente vai ter uma especial atenção para, né, a gente vai ver, então, cada tipo de função linear, função polinomial, né, então a função quadrática é um tipo de função polinomial, a gente vai relembrar, né, a fórmula de Bhaskara, como é que a gente acha as raízes da função quadrática, né, e vai lembrar principalmente também como é que a gente acha o ápice, né? O ápice que é esse pontinho aqui, né? De uma função quadrática, como é que a gente acha as raízes, né? Que aqui é onde a função é igual a zero. Vamos estudar direitinho, então, as funções exponenciais, como que elas crescem, como que elas decrescem, né? Como é que a gente plota esses gráficos, a gente vai estudar tudo isso com mais calma. Eu fiz esse formulário para ver, né, para dar uma checada no que vocês se lembram, no que vocês não se lembram, tá bom? Então, é isso, vou gravar um outro vídeo agora respondendo aquela lista que eu enviei.